todas as coisas bonitinhas. Eu não sei onde tá as coisas aqui, eu tô perdendo tudo. Arquivos de mídia, achei. Vamos ver se funciona. Ainda funciona. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que estão chegando agora, o meu nome é Felipe Clemente e esse é mais um episódio do já consagrado podcast do Tailgate Zone. Aquele podcast da família brasileira, aquele podcast leve, fácil, extremamente fácil. Para você, para mim, para o Fernandão e até para o Rogério Flauzino comentar sobre o esporte, entendeu? Então, assim, é aquele podcast gostoso. Estamos, sei lá, num longo e tenebroso inverno, sem gravar, sem falar qualquer coisa, e o mundo do esporte, e o mundo realmente deu basicamente um duplo twist carpado, a lá nossa gloriosa... Esqueci o nome dela. Daiane dos Santos. Daiane dos Santos. Olha só que feio. Mas enfim. Estamos aqui. Quem diria? Eu fiz até um texto esses dias falando assim que teve Aaron Rodgers nos Steelers, Pacers no final da NBA, eu vindo para a Ásia. Teve de tudo. Teve de tudo. Mas estamos aqui firmes e fortes. E Fernandão, seja muito bem-vindo de volta. Que saudade de falar com você. Pô, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Zonecast, eu confesso que eu tô nervoso. Eu tô nervoso, minha mão tá gelada, minha barriga tá se mexendo aqui, porque a gente se reencontra para poder fazer uma coisa que a gente fez durante muito tempo, sequencialmente, e que a gente deixou de fazer também por muito tempo, sequencialmente. Voltamos a fazer o Zonecast, mas volto a ver vocês de novo, depois de muito tempo, que não via o rosto. A gente se fala ali pelo WhatsApp, no nosso grupo, mas ver o rosto de vocês fazia algum tempo que eu não via. E pegando um pouquinho do seu cumprimento, da sua introdução, patrãozinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Pelo menos o bom dia e boa noite nunca foram tão bem colocados, né? Porque é boa noite para Luquiba e eu, e bom dia para você, de fato, né? Então, isso vale não só como uma retórica para quem ouvia a gente de manhã, de tarde ou de noite, mas aqui na nossa gravação ao vivo, o bom dia e boa noite valem de fato. Muita coisa de verdade aconteceu no esporte, muita coisa tem acontecido no esporte, mas tem acontecido no mundo. Você disse que o mundo deu um duplo twist carpado e caiu como a nossa Daiane dos Santos, mas a Daiane dos Santos costumava cair em pé. O mundo tem caído de cabeça muitas vezes e aí isso tem sido problemático. Mas vamos falar de esporte, ainda que, como sempre aqui é o nosso lema, esporte também é política, tudo é política, mas vamos ficar só no esporte aqui hoje. É verdade, é verdade, é verdade. Mas a galera aqui, para vocês que estão aqui ouvindo, eu sempre falo aquela coisa legal, né? A gente não é só eu e o Fernandão aqui falando, tem mais gente. Costuma ter mais dois, temos mais um aqui, entendeu? Então é assim, se o mundo tá mesmo virado de ponta cabeça, uma coisa anda mais maluca que a outra. Tem coisas que, por exemplo, uma das coisas mais malucas que a outra. A gente descobriu que o Campeonato Carioca é muito maior que a Champions League, graças ao Mundial de Clubes da FIFA que teve agora. Mas se tem coisa que continua igual, Luquiba, é que o Palmeiras continua sem Mundial, não é verdade? Com certeza, tem duas constantes nesse mundo. O Palmeiras não tem mundial e eu continuo aqui na turma de baixo. Essas duas coisas são imutáveis. Só estou sendo meu parceiro aqui de tela, né, nosso querido Eric, mas essas duas coisas realmente não mudam. Saudades, realmente, Fernandão. Principalmente você, né, eu até tive o prazer de estar com ele recentemente. Saudades pra caramba e esperamos um momento para a gente nos agraciar novamente, marcar alguma coisinha aí para se encontrar. A Ana acho que deve estar para vir para cá, né, por conta do jogo. O João Maurício eu tive final de semana passado com ele. Então, mas com você, estou com bastante saudade de dar um abraço em você, meu querido. E um oi para todo mundo, claro. Né?
Exatamente. E bem-vindo de volta também, Luquiba, que eu esqueci de falar bem-vindo de volta para você. Estamos aqui de novo. Gente, o Fernandão falou que está com a mão gelada. Eu estou tremendo, eu estou com a voz trêmula. Eu estou aqui numa ansiedade. Parece que eu nunca fiz isso. É muito louco, isso é muito doido. Mas eu ainda lembro dos bons modos que a gente tem aqui. Então, por favor, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone também no TikTok. A gente prometeu tanta coisa para esse TikTok, nada desse TikTok aconteceu, nem o Rafik fazendo dancinha apareceu. Agora menos ainda, né? Porque se ele for aparecer fazendo dancinha, vai ser fazendo dancinha no negócio lá do Caprichoso e do... Puta, eu tô cagando tanto hoje, que se eu ia pedir qualquer tipo de patrocínio pra gente, eu já arrumei treta com todo mundo. Arrumei com treta da ginástica, já com o palmeirense, agora até com o festival, como que é? É o Caprichoso e o... Parintins, o garantido e caprichoso em Parintins. Já caguei tudo, já começamos bem com o pé direito. É isso, mas é isso aí. Ah, e outra coisa, para você que está só nos ouvindo nas plataformas convencionais, como Deezer, como Google Podcast, Apple Podcast, etc., no Spotify você também pode ver o vídeo. Então você pode ver nossas carinhas aqui maravilhosas, todas belíssimas, entendeu? Se até o Porta dos Fundos tem podcast agora que chama Não Importa, onde tem Gregório e o João debatendo lá. Aqui nós temos o Fernandão, que é muito melhor que o Gregório, e a gente tem aqui o Luquiba, que é muito mais lindo que o João, entendeu? Então, assim, venham para cá, porque eu acho que vocês vão ganhar muito mais curtindo aqui o Zonecast. E também o Zonecast está no YouTube, então você pode se inscrever ali no nosso canal do Tailgate Zone BR, lá no YouTube, deixar o seu comentário, ativar sininho para ver quando tem próximos vídeos e também dar aquele like gostoso, porque vale a pena. Aqui tá toda a dinâmica tá diferente, aqui ó, tá fundo tá preto, aqui os nomes estão aparecendo, nem sei como vai ser, não sei como vai ser semana que vem, mas é isso. Acho que não tem nem vinheta aqui, a gente vai continuar o papo. Já fiz tudo que podia falar. E eu acho que o que a gente vai começar falando dói um pouco, mas eu acho interessante, é sobre NBA e tudo que foi vivido nesse finalzinho de temporada da NBA, título do Oklahoma City Thunder. A gente pode dizer que é o primeiro título do Thunder em Oklahoma, né? Apesar deles carregarem ali um pouco da história do Supersonic ainda, e com ter título deles que é do Supersonic, mas eles já falaram que se a franquia voltar para Seattle, mesmo tivermos novamente o Supersonic, eles vão separar, então eles perdem esse título, então seria o primeiro título do Thunder. Mas eu vou jogar primeiro essa pro Luquiba. Eu não quero falar, se eu falar que não foi merecido, é sacanagem. Mas o jogo 7 ficou com aquela sensação de poderia ter sido melhor, né? O sétimo jogo não foi justo. Se alguém entrasse em coma no começo da temporada e acordasse quando acabasse e falasse, o Thunder foi campeão, beleza, merecido. Era normal, concordo contigo. Era o esperado. Ano passado já ficou aquele gostinho azedo para eles de ter caído antes da hora. Era um time que era pronto já para brigar e caiu para Dallas. E aí esse ano, playoff irretocável, fez tudo certinho e tal. Só que a gente sabe que não foi nas condições normais, né? A gente viu o Pacers perdendo ali o Haliburton, aquela dor ali, acho que todo mundo sentiu que, tudo bem, o Thunder ainda é o favorito para ser campeão, mas é como se não fosse justo, uma luta justa, né? E ficou. Eu entendo você perfeitamente, porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, uma rodada anterior, de você ver o time brigando, de repente você vê a maior estrela baleado, aí não tem o que fazer, né? Simplesmente é se conformar. É uma pena, é uma pena, mas, cara, o que o Pacers fez também foi sensacional. Eu sempre falei desde o dia 1 dos playoffs que era um time que estava jogando basquete para ser campeão, com a garra de ser campeão, não tinha jogo perdido para o Pacers, todo jogo ia lá, lutava, podia tomar de 20 pontos, que ia lá buscar os 20 pontos,
né? Era um time que estava jogando de fato como campeão, então foi uma pena nesse sentido. Mas eu não tenho como também ficar feliz, porque o Thunder mereceu ser campeão, né? Pelo que fez a temporada inteira, acho que foi justo isso. E a temporada não foi só maluca por conta de tudo que aconteceu, tanto no leste com o Pacers, como também ver esse time do OKC aí, que até pegou também o Nuggets em 7 jogos ali, e acho que provavelmente foi a série que preparou eles para essa final com o Pacers. Não estou nem comparando o Nuggets e Pacers, tá colocando no mesmo patamar, tô falando mais tipo de deixar o time mais resiliente para chegar melhor nessa final, né? Mas tivemos outras loucuras também, Fernandão. Obviamente que você pode falar do final, pode colocar seus pontos, mas tivemos loucuras também com seu time, né? Quem diria que Luka Doncic ia parar no Lakers? Quem diria? Eu não. De fato, o Doncic nos Lakers foi uma surpresa gigantesca, né? E agora já nessa off-season começa a surgir alguns burburinhos de insatisfação do LeBron James com a presença do Doncic, porque a estrela do LeBron James não está brilhando tanto mais quanto brilhava antigamente sem o Doncic no time dos Lakers, e aí já começa uma história. Se ele não sai agora, talvez ali na fase de trocas, no momento mais candente das trocas da NBA, talvez ele possa sair. Mas eu ando tão pé da vida com os Lakers há tanto tempo já, eu há tanto tempo quero que os Lakers voltem a ser um time que faça um jogador em casa. Eu não quero mais Lakers com Anthony Davis, eu não quero mais Lakers com LeBron James, eu não quero mais Lakers com Doncic. Não, eu quero um moleque que venha lá do não sei aonde e que passe por tudo que precisa se passar para formar um jogador e a gente tenha de novo um time feito por nós mesmos. Não quero mais essa coisa de trio, de dupla, de nada disso. Mas eu quero falar um pouquinho dessa história de OKC e de Pacers, né? Porque para mim os playoffs acabaram muito cedo, né? Os Lakers já saíram logo de cara e sem fazer muita frente para o time do Minnesota Timberwolves. E desde lá eu comecei a ter que calar os meus sentimentos, porque saibam vocês Eu sabia que isso que ia acontecer. eu sou chamado de pé frio, de zicador, de todo time que eu torço, que eu digo que eu vou torcer para esse time aqui agora na reta final, o time vai lá e perde. Eu tive que calar meu sentimento para que coisas piores não acontecessem aos Pacers. Acabou que está provado, eu não tenho problema nenhum com os times perdem porque perdem mesmo, não tem nada a ver comigo, não sou eu que faço o time perder, mas eu tô com vocês, com o Luquiba, com o patrãozinho, de que faltou um jogo 7 à altura da série que foi OKC e Pacers, né? Infelizmente a lesão do Tyrese Haliburton, né, tirou qualquer possibilidade, ou pelo menos tirou muito da possibilidade de que esse jogo pudesse acontecer de maneira tão legal como vinha sendo a série, num primeiro jogo fantástico já da série, né? Que os Pacers reagem com uma bola vencedora do Haliburton ali a milésimos segundos para poder acabar o jogo, numa infiltração maravilhosa que ele vai para dentro do garrafão, volta um pouco mais para poder fazer o arremesso. Então, foi lindo, foi muito legal ver. Quem tem uma cultura mais de beisebol, não sei se eu posso falar isso, que é o meu caso, dificilmente a gente vê times se repetindo em finais, né, na World Series. Isso é muito. Você pode ter até uma repetição em algum tempo, mas nunca não se repete já o campeão há algum tempo. Acho que desde 2009, quando um pouco ali, quando os Yankees venceram. E eu acho muito legal quando a gente tem outros times jogando. A gente sabe que comercialmente, né, não é legal, as empresas não ficam muito felizes, mas quando a gente gosta de esporte, é legal ver outros times, ver outros caras, ver outras ideias, ver outras estrelas aparecendo. E eu acho que esse Pacers e Thunders coroou essa ideia de que é preciso ter outra coisa acontecendo, é preciso ter times diferentes acontecendo. Claro que eu queria o Lakers, claro que Luquiba queria Celtics na final, mas é legal ver quando tem um Pacers e um OKC, porque as coisas estão acontecendo, o mundo está girando de fato. E essa é
Um bom ponto, Fernandão. Aliás, a gente não combina nada aqui, é absurdo isso aqui. Eu só falo o que a gente vai falar e vai, né? E é engraçado como a conexão entre a gente tá perfeita. É legal falar isso de times, small market teams, né, em finais, porque se você pegar a final do ano passado da NBA com a desse ano, a audiência desse ano foi maior com os ditos small market teams. Então, assim, um basquete bem jogado, sem a forçação de bola de três, com as infiltrações, tentando voltar um pouquinho no que era o basquete antes do maldito do Warriors. Maldito não, porque também tem sua beleza e tem seus méritos ali no que o Warriors fez. Mas vale a pena, gente. Vale a pena. Vale a pena você criar um time, vale a pena você acreditar em alguns jogadores que ninguém acredita, tipo o Nesmith. Quem diria? Aaron Nesmith foi um dos melhores arremessadores dessa pós-temporada. Essa coisa absurda, sabe? Enfim, eu estou apaixonado pelo meu time, mas agora está desmantelando tudo. E antes de falar de desmantelar tudo e falar das coisas que já aconteceram aí em Free Agency, eu queria passar rapidinho pelo seguinte ponto. O Fernandão trouxe aí sobre a lesão do Haliburton, o Luquiba também trouxe sobre a lesão do Haliburton. Foram 7 jogadores com lesão de Aquiles nessa temporada da NBA. O que eu queria jogar para vocês, e eu vou começar com o Luquiba, que também sofreu isso, o Adam Silver falou que foi fazer pesquisa sobre isso, né? Sobre essas lesões de Aquiles. E falou que não tem nada a ver com o esforço exagerado de uma temporada de 82 jogos. Luquiba, nós não somos médicos, mas a gente gosta de palpitar, a gente gosta de falar. Esse tanto de lesão é culpa de tênis de cano baixo? Ou é culpa do esforço absurdo que esses jogadores fazem em 80 jogos, mas temporadas coladas, que ainda agora tem Emirates Cup no meio? Emirates Cup, que coisa maravilhosa. Ainda tem Copa ali da NBA no meio. De quem é a culpa? A culpa é de quem? A culpa é de quem? Repetindo mais Eu uma acho vez. que é uma parcela de vários fatores. Eu acho que não tem um único culpado que você possa dizer. Sim, a temporada é desgastante, só que essa temporada desgastante há quantos anos que acontece? Então não dá para você falar que são os 80 e tantos jogos, porque sei lá, décadas que joga-se 80 e tantos jogos, e você não via isso, essas lesões com tanta ocorrência. Eu acho que é mais no sentido de que o basquete evoluiu, o jogo ficou mais físico, o jogo ficou mais atlético, então demanda mais dos jogadores. Você vê esses caras o tempo todo no esforço, jogando no limite, e aí também o estilo de jogo mudou, né? Esses caras toda hora estão treinando para fazer arranques que não era na maldição do Warriors que você falou, não tinha isso, você não precisava desses arranques, mas você está tentando resgatar o jogo, então você está colocando pessoas, talvez atletas não preparados para esse estilo de jogo, uma carga maior do que eles deveriam ter, né? Porque você vê que as lesões foram muito parecidas do Haliburton com o Tatum, de você, na hora que você vai firmar para dar o arranque, romper o Aquiles, né? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu não sou do time, eu nunca gostei de 80 e tantos jogos, mas eu não sou do time de culpar as lesões só por conta disso. Eu acho que é um conglomerado de coisas. E é uma pena porque, principalmente nos playoffs, né? Você vê o Lillard, né? Também se machucou assim, você vê o Haliburton, você vê o Tatum, são as estrelas, né, da liga perdendo. É diferente quando você vê uma lesão dessa num jogador de banco, num cara que contribui pouco, mas quando você pega os principais astros do jogo na mesma temporada, tendo a mesma lesão, aí você começa a ter essas dores de cabeça. Só um pitaco, né? O Fernandão realmente não falou nada, né, da torcida dele, mas o que é melhor? Ele falar e o nosso time perder, ou ele ficar quieto e o nosso time perder com os nossos jogadores sendo lesionados? Né? Acho que vale a reflexão, né? Olha, Fernandão, tá vendo? É sinuca de bico aqui, não tem jeito. Eu agora vou me rebelar e sempre que eu quiser manifestar meu amor, eu vou manifestar meu amor. Eu não quero saber mais disso. Sempre que precisar, eu vou falar, eu sou Celtics, eu sou Pacers, eu sou o que eu quiser ser, eu não vou mais esconder isso não. Eu vou liberar meu amor totalmente, porque eu não quero mais essa peixe de pé frio, de zicador, não, de jeito nenhum. Mas deixa eu só falar um pouquinho dessa história das lesões.
eu acho que o lance do desgaste, é claro, ele existe porque a gente vê o jogo, né? A gente assiste somente o jogo, mas o cara não joga só o jogo, né? Então tem outras coisas que ele faz, treino, então isso que o Luquiba falou de uma nova forma de treinar, uma nova necessidade dentro do treino, né? Que é a velocidade, que é o arranque e tudo mais, coisas que talvez há 20, 30 anos a gente não conseguisse, a gente não via na NBA. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, que ao longo da temporada pelo menos as grandes estrelas têm vários jogos de folga, né? Jogadores mais velhos como o LeBron dificilmente jogam o back-to-back, né? Jogos em noites seguidas, dificilmente ele faz o segundo jogo, ou ele não faz o primeiro e faz o segundo e vice-versa. Então acho que é uma série de fatores, e o que eu gostaria de a gente ver, e aí deixa isso para o futuro, um futuro talvez mais longínquo, é como esses jogadores de universidade que estão sendo formados, que vão daqui a pouco chegar na NBA, estão sendo preparados fisicamente. Eu acho que é interessante ver como é que esses caras vão se lesionar. Se a carga de lesão, se o tipo de lesão vai ser o mesmo nesses caras do que a gente vê hoje em jogadores que já estão há um certo tempo e que pegaram a transição desse basquete mais cadenciado para um basquete muito mais veloz, desses jovens que já vêm de uma característica de basquete veloz. Já é assim na universidade, vai ser assim ainda mais intenso na NBA. Mas e esses caras que vieram, sei lá, de um outro tipo de esporte para, de repente, ter que entrar nesse estilo porque ou é assim ou você não ganha mais jogo na NBA? Acho que é uma coisa para a gente poder ver pelos próximos 2, 3 anos como é que essas próximas gerações que vão entrar na NBA vão reagir às questões relacionadas à lesão. É bem interessante isso. E eu tenho uma bold em cima disso também, porque se a gente pegar os últimos anos de MVPs e o crescimento dos europeus e os europeus e estrangeiros dentro da NBA e também do crescimento do basquete no mundo, né? Que a gente teve umas Olimpíadas aí numa final de França contra Estados Unidos, que a França jogou bem, vamos dizer assim. É que bom, você tem LeBron, você tem Curry, você tem todo mundo jogando fino da bola, às vezes é difícil ganhar esses caras, às vezes é difícil. Mas assim, você pegando essa leva de internacionais que chegam na NBA e o basquete FIBA ser um basquete mais cadenciado, vamos dizer assim, eu acho que a NBA tem tudo para mudar um pouquinho. E aí eu não sei se os 82 jogos serão tão impactantes. E aí eu vou ficar com ódio ao tênis, sim, porque eu quase meti fogo no tênis aqui do Haliburton, que eu já encontrei aqui em Singapura. Eu estava louco para comprar o tênis, mas na hora que eu vi, eu quis botar fogo no tênis. Para mim é culpa do cano baixo, entendeu? Tem que parar com essa caralha de cano baixo. Já eu arrumando treta agora com a Puma também, tá vendo? Porque é assim que eu sou. Mas enfim, falamos então de lesão, falamos de final, falamos de o que mais que a gente falou? Basicamente falou disso. O que a gente não falei também do Doncic indo pro Lakers, e aí o assunto é justamente puxando para isso. Se o Mavericks perdeu o Doncic, o Mavericks também ganhou a primeira escolha geral do draft e pegou o Cooper Flag. Fernandão, isso aí é conspiração nossa só mesmo, ou o Adam Silver mexeu os pauzinhos ali pro Nico Harrison não ficar tão feio na foto? Já tinha aquela bolinha mais quente ali na hora de puxar o sorteio, né? A bolinha dos Mavericks era a bolinha mais quente e você já puxa ali, já fala, ó, Mavericks na primeira. Falando sério aqui, eu acho que não, Patrão. Eu acho que aconteceu. Acho que aconteceu. E acaba que é uma coincidência que serve para a gente especular, né, sobre possibilidades de manipulação aí na tal da loteria. Mas acho que ao fim e ao cabo tem muito profissionalismo, tem interesses de todo mundo, né? Ali não é interesse só dos Mavericks, não é interesse só da NBA, é interesse de todo mundo. Então, todo time que vai mal quer ser o melhor time para poder escolher no draft seguinte. Então, eu não sei, acho que isso não rola. Foi uma coincidência feliz para quem gosta de especular, mas acho que foi mesmo só uma coincidência. E vamos ver como é que Mavericks vai se formar a partir dessa juventude que ele pode agora trazer para si. Mas só um palpite aqui de leve.
não vai mudar nada, vai continuar sendo mal. Próximo, Natanzinho, que me perdoe, mas não vai dar nada, não. Eu gosto do Fernandão com esse negócio aí, porque é tipo o Luquiba negando o Embanyama quando ele entrou na NBA também. E eu acho que o Luquiba já tá um pouco se arrependendo um pouco de ter negado tanto o nosso alienígena. Ainda não, Luquiba? De forma alguma? Eu não retiro as minhas palavras. Para mim, ele ainda é um bust. Ele ainda. Caralho. Ué, mas qual que era a expectativa do Embiid? Era você chegar, mudar a franquia e você fazer uma franquia ruim e virar uma franquia boa. O Spurs foi para os playoffs nos últimos 2 anos. Para mim, desculpa, ele é um bust. Ele não é o cara que falaram que ele ia ser. Ele pode ainda vir a ser, mas esses 2 anos, para mim, decepcionante. Eu não mudo essa opinião segue. Tá bom. Deixa você aí. Mas, inclusive, eu não sei o que tá rolando na França. É que eu não lembro o nome dela agora, mas eu vou comentar. Eles estão colocando algumas coisas nos leites lá na França, porque além do Embi, né, ser essa aberração, tem uma moça agora no basquete francês que enterra com as duas mãos. Eu não sei que caralho que eles estão colocando no leite francês, mas essas crianças estão ficando grandes. E dá medo, viu? Dá medo. Eu vou trazer o assunto, eu vou trazer ela Só, nos próximos Onicasts. só um complemento, né? Compararam ele com o melhor prospecto desde LeBron James, certo? Pelo menos essa é a Mas expectativa isso dele. sempre fazem. Não, não, tudo bem. Mas LeBron James, primeiro ano, o que ele fez com o Cavs? Levou Levou para o os time até as playoffs. finais. Então, Né? esse é o nível que eu estava querendo dizer. Não que eu acho que ele é um péssimo jogador. Não, longe disso. Ele é um astro, ele vai ter uma carreira sólida, mas os 2 anos, ele mostra que ele sozinho não consegue mudar uma franquia. E a expectativa que colocaram nele era que ele era o salvador. E ele não foi o salvador. Ele melhorou os Spurs, com certeza, porque qualquer time que tem o Embiid vai melhorar. Mas não ao ponto de você colocar a franquia nas costas e carregar, como o LeBron fez e como outros jogadores, Kobe fez, tantos outros jogadores fizeram. É só esse parênteses. Mas ele se machucou também, E, né? Vamos colocar isso. e sem Popovich agora, né? Esse é um ponto importante, hein? E esse é um ponto importante, porque talvez tenha sido o cara que mais bancou o Embanyama, né? E eu me lembro, né, de quando ele foi draftado e ali nos jogos pré-temporada, de falar, não vai jogar mais, não quero expor mais o cara, porque não tá do jeito que a gente acreditou que seria, não tá do jeito que a gente gostaria que fosse, não vou ficar expondo o cara mais, e aí foi trabalhando. Eu não sei se eu vou dizer que eu concordo 100% com o Luquiba, mas eu não discordo de maneira alguma do que ele fala em relação ao Wemby. Eu também acho que para um cara que chegou com todo o peso que ele não tem fisicamente, mas o peso que ele tem, né, pensando no que ele poderia ser de jogador, ainda não é o cara que ele pode ser. Não sei se ele pode ser esse cara também. Não sei, às vezes alguém falou que ele poderia ser um cara que ele não vai ser. Longe de ser, como o Luquiba falou, um jogador ruim, não é de forma alguma, mas talvez ou ele vai precisar de um pouco mais de tempo para ser o cara que todo mundo pensa que ele é, ou talvez ele não seja esse cara. Interessante. Mas eu não queria mais falar do Embi, não. Eu queria já passar para os próximos blocos para a gente falar de MLB também, falar um pouquinho de WNBA, que tem coisas interessantes para a gente falar. Mas eu queria só trazer mais um ponto, e eu quero uma visão de vocês aí. O que será esse Houston Rockets de Kevin Durant? E mais que isso, quem é Kevin Durant na NBA? Bom, eu posso te dizer que eu estou decepcionado, porque você tinha um Rockets que tinha um núcleo promissor, você tinha um treinador competente, que o Celtics deu de bandeja. A gente nunca vai saber o que de fato aconteceu, mas né, o Doca mudou a franquia do Celtics, né? O Mazzulla é só pegou a rabeira ali e seguiu com o barco, mas e aí não tinha necessidade de você trazer um cara desse.
porque eu acho que é o tipo de cara que você vai contaminar o ambiente. Lembra quando a gente comentou há muito tempo atrás que tinha aquelas estrelas ruins de você ter no time? Para mim, eu acho que o Durant hoje é um rótulo desse. Ele é um cara ruim para você ter no time. É o que o Fernando falou, o LeBron James com o Doncic. O LeBron James tinha lá o time redondo para ele, e agora já não tem, já começa a criar caso. Eu acho que a tendência é essa. A não ser que o Doca consiga colocar na cabeça do tipo, beleza, você está aqui, você é o cara, mas ao mesmo tempo você não é o cara que a gente tem um time aqui. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu espero que, né, que aconteça, porque eu não tenho nada particularmente contra o Kevin Durant. Mas eu não achava que fosse uma necessidade. E hoje, na NBA, Kevin Durant, ele é o senhor Aquiles, como ele mesmo disse. As lesões que aconteceu do Aquiles, a primeira coisa que fizeram foi procurar ele para saber como ele tratou, como ele lidou, recuperação, exercícios, coisas do tipo. Então, acho que a referência dele vem sendo mais isso do que qualquer outra coisa. Eu acho que já não, você não consegue colocar o Kevin Durant hoje como um top 5 jogador da NBA. Talvez nem top 10, não sei. Se começar a pensar Jokic, se começa a pensar nos caras, aí onde que o Kevin Durant vai caber? Ele vai caber, acho que no mesmo hall que hoje está o Anthony Davis, que hoje está, né, esses caras que já passaram a época do auge e hoje só estão seguindo ali porque tem talento, né, não tem como negar isso, mas eu particularmente não gostei, não achei que fosse necessário para o Rockets fazer esse tipo de movimento para você dar o passo a mais que você precisava. Eu acho que se você fizesse como o OKC fez, de apostar no draft e manter no seu núcleo, você ia conseguir chegar lá. E isso é até engraçado, né, Fernandão? Porque quando eu falo, parece que quando eu falo quem é o Duran na NBA e tal, parece que eu tô menosprezando o que é o cara, né? Mas não, eu tô falando das mudanças de figuras que a gente teve do Duran e aquele negócio que a gente fala de que nem o do Harden, que não cria identidade com alguém, né? Que não cria identidade com um time. E é isso que você falou do Aquiles também, Luquiba, é bem interessante, porque ele, num desses podcasts, eu acho que é o do Stephen Jackson, né? Eu não lembro agora, que ele foi, e ele fala justamente isso, ele fala assim, ele teve que mudar o jeito de jogar dele, porque é tão grave a lesão do Aquiles, que ele não conseguia colocar a perna no chão, então a panturrilha, a perna dele ficou mais fraca. Então, para fazer um step back, para fazer qualquer coisa do tipo, era muito mais difícil, muito mais custoso. E é isso que ele torce para que o Lillard, o Tatum e o Haliburton consigam ter uma recuperação um pouco melhor do que a que ele teve. Mas, enfim, deixei para você pingando um monte de coisa agora, Fernandão, não se vira. Patrãozinho, quando a gente fala do Kevin Durant, e aí eu falando de um sentimento muito meu mesmo, assim, durante muito tempo, de quando ele aparece lá no Seattle Supersonics, depois, né, vai caminhando aí por OKC, durante muito tempo, para mim, foi o cara que eu mais gostava de ver na NBA. Eu adorava ver o Kevin Durant jogando, sabe? Acho que a primeira mudança de time, você entende, talvez as coisas já não tivessem muito legais, e ele já tinha um tamanho dentro da NBA que ele podia buscar outras coisas, que ele tinha até o direito, talvez, de querer buscar outras coisas. Mas é isso, depois ele foi virando, e aí um Cláudio Adão negativo da NBA. Porque o Cláudio Adão ele jogou em 450 mil times de futebol no mundo, mas é sempre legal saber que o Cláudio Adão jogou nesses 450 mil times. O Kevin Durant não, ele não é aquele cara que ele foi para um time, fez o time ser campeão, ou pelo menos fez o time chegar em algum lugar legal, cumpri minha meta aqui, vou para outro lugar e vou fazer a mesma coisa lá. Não, ele fez isso no lugar, aí caçou briga nesse lugar, foi para outro lugar, caçou briga no outro lugar, foi para outro lugar, arrumou briga no outro lugar, e agora ele vai para um time que tem técnico, que tem juventude, que pode ter um núcleo interessante. Ele poderia ser aquele cara, né, do clichêzão do esporte, né? O veterano que chega para falar assim, olha, me dá essa bola aqui, eu vou carregar essa bola aqui, me dá a bola debaixo do braço que eu vou fazer o time jogar, vou orientar os mais novos, mas não sei se ele vai ser esse cara lá, sabe? Não sei se ele vai ser um cara que quando vira uma jovem estrela começando a se destacar, fala assim, não, tira esse moleque daqui, que esse moleque está me atrapalhando, eu não quero esse cara aqui não. Ou então vai boicotar o cara ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que é isso. As transições do Kevin Durant na NBA são as mesmas transições que eu tenho de sentimento em relação a ele como um cara que eu adorava ver
e que hoje eu já fico cansado, já não tenho mais tanto prazer de ver o Kevin Durant jogando, embora, como o Luquiba falou, longe de falar que o cara não tem talento, mas tem muita lesão, tem talento e tem esse lado que é um lado de uma personalidade um tanto quanto nebulosa, pelo menos nas relações ali com seus companheiros de time. Ele mudou muito do o bom moço pro cara que, tipo, eu não tenho outra palavra a não ser o cuzão. Tipo, eu ia falar bad guy, mas não, ele virou tipo cuzão, assim, tipo, não dá entrevista legal, não fala com ninguém, sei lá, realmente. E não tem identidade, que eu acho que isso pra mim pega muito. Ele conseguiu a proeza de tirar o rótulo de vilão do LeBron James e ele se vestir isso, esse rótulo de vilão. Porque naquela época se tinha o LeBron James com aquela história do eu vou levar meus talentos para Miami e fazer a panelinha, não sei o quê, aquela toda história. E o LeBron ali era o vilão da NBA. E aí depois com o cara levar o time para a final, perder e no ano seguinte ir para o rival que ganhou, ali acabou a narrativa do LeBron vilão, a imagem do LeBron mudou completamente e ele assumiu essa narrativa de eu sou o vilão. E por ele não ser um cara tão simpático nas câmeras como o LeBron era, isso só piorou, né, a imagem dele. Acho que é bem por aí mesmo. Enfim, acho que deu bastante. A gente vai poder falar muito aí de NBA ao longo dos próximos meses. Tem Summer League rolando. Vamos ver também se. Eu quero falar também do irmão do Nembhard, que tá jogando muito ali na Summer League com o Mavs. Acho que dá para falar de muita coisa, mas mais pra frente a gente vai falando, até porque eu quero também expandir como serão os próximos meses sem NBA. Eu estou triste, mas tudo bem, vai ter Eurobasket daqui a pouco, dia 27 de agosto começa o Eurobasket. Fiquem ligados. Mas enfim. Vamos falar de MLB um pouquinho, que o Fernandão tá se coçando para falar de MLB, Fernandão. Então vamos sair de vez das quadras, vamos entrar agora no diamante da MLB. E eu sei que muita coisa aconteceu também. Eu não sei se é verdade isso, tá, Fernandão? Mas eu fui buscar algumas informações só para trazer algumas coisas curiosas aqui. Mas teve o Byron Buxton completando um cycle no próprio Bubblehead Day. Isso é verdade? Aconteceu isso aí mesmo? Eu vi que um tal de Eugênio Soares, que eu nem sei quem é, de tanto tempo que eu não vejo a porra da MLB, que ele teve 4 home runs num jogo só e mesmo assim o time perdeu. E tem mais alguma coisa que o Luquiba também pegou aqui, ó. Eu acho que a coisa mais importante de se falar nesse tempo é um tal de Kershaw que conseguiu uma marca, que eu acho que o Fernandão vai falar também. Não, então, mas eu não quero trazer esse tipo de assunto, que eu vou deixar o Fernandão depois vir com a paixão fervorosa dele. Inclusive, Fernandão, ontem, acho que foi ontem, eu tô perdido no fuso, né? Então, mas esses dias aí lá no Vietnã eu vi um casal do Japão que estava usando o bonezinho dos Lakers ali com, eu acho que deve ter sido a apresentação do Ohtani, 17 Ohtani. Eu falei, caralho, isso é chique, hein? O boné tava azul, lindo, numa elegância que eu falei, Fernandão, ia mais esse boné. Só fazer um parênteses aqui para quem vê e ouve a gente, porque agora a gente tem que entender os fusos. Quando o Luquiba e eu falarmos ontem, é terça-feira. Quando o patrãozinho falar ontem, é quarta-feira. Então, fiquem ligados nisso daí, porque tem uma confusãozinha aí de fuso nessa história toda. Mas, patrãozinho, pô, MLB, né? Que delícia. Muito massa, uma MLB que começa no Japão, né? Com uma série entre Dodgers e Cubs, e que começa bem mais cedo, né, do que o normal, começa ali ainda em março para Cubs e Dodgers. Depois, quando os times voltam para os Estados Unidos, voltam ainda para jogar os Spring Trains ainda, então voltam de uma série de temporada regular para voltar a jogar Spring Training, para depois só de novo estrearem um pouco mais à frente, já ali no final de março e comecinho de abril. Vocês estão ouvindo um barulhinho aí, a Erika espirrando. Aqui em Brasília está frio e ela está espirrando bastante. Mas acho que sim, dentro tá frio. Tá frio, tá frio. Olha como tá louco. Frio para Brasília, né? Frio para Brasília, né? Longe de ser frio de verdade, mas aqui de madrugada tem feito 7 graus, 10 graus durante o dia, não passa de 21, 22, então é friozinho.
Mas assim, de várias coisas legais que têm acontecido na MLB esse ano, dentre essas aí, né, o Eugênio Suárez, terceira base do Arizona Diamondbacks, rebater 4 home runs no jogo e o time perder mesmo assim, de Byron Buxton fazer no último sábado o seu ciclo, né, o sábado antes do All-Star Game, de a gente ter Clayton Kershaw chegando à marca de 3.000 strikeouts na sua carreira, né, um dos únicos 4 arremessadores canhotos a ter essa marca e apenas o 20º arremessador entre todos os arremessadores da MLB a atingir a marca de 3.000 strikeouts. E a gente vê o quão fabuloso é o beisebol, né? Porque a gente está falando de um esporte que tem profissionalmente uns 150 anos e a gente tem 20 caras que conseguiram chegar a essa marca. E isso é muito legal. Dentre outras marcas fantásticas que outros grandes jogadores têm na MLB, mas acho que o que a gente pode falar de mais legal, e aí pensando num time, pensando em classificação, é do Detroit Tigers. É o melhor time da MLB hoje, é o time que no All-Star Game, que foi disputado ontem para nós, anteontem para o patrãozinho, que mais cedeu jogadores para o All-Star Game, foram 6 jogadores. É o time que tem a melhor vantagem para o segundo colocado na sua divisão na história da MLB antes do All-Star Game. Então, assim, o Detroit Tigers está fazendo uma série de marcas bem legais, e é legal falar do Detroit Tigers, porque nós estamos falando de um time que talvez nas últimas 10, 15 temporadas era só um saco de pancadas, mas nada, era um time que perdia e que a pergunta que se fazia era: esse ano, essa temporada, os Tigers vão perder 100 jogos? Sim ou não? Era essa a pergunta para os Tigers. E de repente os Tigers têm essas marcas, e de repente os Tigers têm o melhor arremessador da MLB, Tarik Skubal, um arremessador fantástico. É já o Cy Young da Liga Americana, disparado, não tem nenhuma condição de outro arremessador da Liga Americana chegar perto do Tarik Skubal, embora Crochet e Fried lá nos Yankees estão jogando bem, mas se a gente continuar vendo um Tarik Skubal jogando como ele está jogando, acho que vai ser um Cy Young unânime. A gente tem um Javi Baez que se redescobre na posição de outfield, no outfield. Era um shortstop caríssimo para os Tigers. Os Tigers estavam perdendo dinheiro com o Javi Baez jogando de shortstop, e aí o A.J. Hinch fala: olha, vai dar uma jogada mais longe, vai jogar um pouquinho mais longe, quem sabe lá longe você dá uma refrescada na cabeça. E o cara voltou a defender bem, voltou a rebater bem, e de vez em quando volta a jogar como shortstop, volta a jogar bem como shortstop. Então, dentre essas coisas muito legais que tem acontecido na MLB esse ano, eu acho que a história do Detroit Tigers é a história mais legal da gente chegar perto e conhecer um pouco mais, porque jogadores são muito legais, os números são muito legais, e por estarem ali numa divisão que a gente sabe, né, não é a divisão mais forte do beisebol, pelo contrário, talvez seja a divisão mais fraca do beisebol, com essa vantagem que eles conseguiram abrir já na primeira metade de temporada e pensando que os caras não vão diminuir tanto o ritmo assim, é um time para a gente ver nos playoffs seguramente. Caramba, Fernando, você falou tanta coisa que eu falei assim, meu Deus, eu tô perdidaço no beisebol. O Baez no Tigers, tem quantos anos que isso aconteceu? Eu acho que ele entrou no 3º ano dele com os Tigers. Gente do céu, não é 3 possível. anos. Eu tô muito perdido na MLB, muito perdido. E você falou um nome que me chamou a atenção. A.J. Hinch. Tá tendo lata de lixo lá em Detroit? Não. Não. A.J. Hinch parece que tomou jeito. Não quer mais saber Tomou dessas coisas de vergonha na lata cara. de lixo, não. Agora ele usa mesmo um tablet normal, tecnologia mesmo, não usa mais bater em lata, não. Aí o legal também do Tigers é que, assim, é o que o Fernando falou, era um time montado, né, com o Dombrowski naquela época, ali, acho que 2012, 2013. Aí acabou o futuro do time para tentar aquele campeonato, não conseguiu o campeonato, desmontou, ficou quase uma década ali campeando, e aí foi remontando, via draft, via escolha e tal. E é um time hoje jovem e remontado. Não é
um tradicional Yankees, um Boston, um Dodgers que vão lá e estão comprando jogadores. Não. É aquele time que vai crescendo com aquela base ali. Isso que eu acho que é o mais legal de acompanhar. Pois é bem interessante. Ô, Fernandão, me fala mais uma coisa aí. Você falou de ter o Tigers nos playoffs, mas hoje, tudo bem que é julho ainda, né? Não estamos ainda em agosto, que é quando o negócio realmente pega fogo. Mas hoje, qual seria a World Series? A sua World Series? Ô, patrãozinho, eu acho que pelo lado da Liga Americana, não. Eu acho que não sai. E aqui eu já vou ser chamado de zicador aqui já de cara, mas eu vou ter que falar. Eu acho que a gente tem 3 times, para mim, pelo menos, que chamam muita atenção na Liga Americana. Detroit Tigers, que eu já falei aqui, Toronto Blue Jays e Boston Red Sox. Boston Red Sox entrou no descanso para o All-Star com 10 vitórias consecutivas, varridas nas últimas 3 séries. Eles venceram o último jogo de uma série que eles tinham perdido e depois varreram 3 séries de 3 jogos consecutivamente. Então, assim, é aquilo. A gente sabe que beisebol é jogar todo santo dia e que essa quebra do All-Star às vezes quebra o ritmo. Vamos ver como é que Boston volta, vamos ver como é que Toronto volta, né? Porque Toronto hoje é o líder da divisão leste da Liga Americana, com Boston a meio. Estão me ouvindo aí? Que o trem rodou aqui para mim. Com Boston meio jogo atrás do Yankees, que é o segundo colocado. Mas se a gente estiver pensando que essa quentura de Toronto e Boston possa seguir na retomada da temporada, eu acho muito difícil que, para mim, saia desses 3 times, embora a gente tenha sempre um Houston Astros que parecia que esse ano seria uma baba, começou uma temporada muito ruim, com, de novo, o Altuve não jogando muito bem no começo da temporada, mas agora já é o líder da divisão e tem lá um arremessador fantástico, o Hunter Brown, que é um moleque que arremessa muito bem. Então a gente tem sempre que olhar para os Astros de maneira cautelosa, porque os caras podem encontrar uma lata de lixo no caminho e fazer alguma coisa, né, fazer algum barulho. Mas eu acho que hoje, pensando em momento, Toronto, Tigers e Boston Red Sox, e do lado da Liga Nacional, patrãozinho, eu poderia falar dos Dodgers, né, mas os Dodgers têm de novo uma temporada de zilhares de lesões. Os Dodgers estão jogando de novo com uma rotação de meninos que são trazidos ali da Triple A, da Double A. Agora que começa alguns caras que estavam lesionados a voltar, Tyler Glasnow, o Ohtani tem arremessado, mas arremessado ainda muito pouco, uma entrada, 2 entradas, ele está progredindo, né? Ele fez o último jogo dele que ele arremessou 3 entradas. Mas tem um time que tem me chamado bastante atenção na Liga Nacional e que eu também tenho gostado muito de ver, que é o Chicago Cubs. Acho que o Chicago Cubs, é claro que, e aí sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, se a gente falar de um Dodgers completo, saudável, muito difícil de alguém ganhar dos Dodgers, muito difícil. É claro que o beisebol ele tem essas coisas de o melhor perder, não tem jeito, mas se a gente encontrar um Dodger saudável e completo, eu acho difícil. Mas os Cubs é um time que tem beisebol para poder dar trabalho. E talvez, eu acho que os 3 lá de cima da Liga Americana e Cubs e Dodgers pela Liga Nacional são times que a gente pode ver na World Series. A gente não vai se surpreender se um desses estiverem por lá, não. E mais uma, Fernandão. Tatis tem se mantido saudável? Como que tá o Padres? O Padres está bem, está na segunda posição da divisão oeste da Liga Nacional. Já foi líder, né? A nossa divisão, patrãozinho, ela é uma divisão bastante movimentada. A gente já teve Arizona na liderança, já teve Dodgers na liderança, São Francisco na liderança, Padres na liderança. O único que não vai nunca ser líder é o Colorado Rocks da nossa net. Isso não tem jeito. Esse vai ser talvez o pior time, né? A pior campanha da história da MLB de todos os tempos. O time
até pouco tempo atrás, estava lutando para romper a marca de 20 vitórias. 20 vitórias, nós estamos falando de uma temporada que está chegando a 100 jogos já. Então, assim, os caras lutaram para chegar a 20 vitórias. Então, nós estamos falando de um time bem, bem ruinzinho. Padres continua bem, com os moleques também no montinho lá aparecendo, um bullpen muito seguro, Tatis não andando de moto nem jogando futebol, está se mantendo saudável, o Manny Machado jogando muito na terceira base, o Mary também muito bom lá no fundo, Luiz Arraez, que é um cara incrível, né? Luiz Arraez na semana passada, patrãozinho, chegou à eliminação 10 strikeouts na temporada. Ele tomou o 10º strikeout na temporada. 10. Chegando a quase 100 jogos, pela mísera 10ª vez, ele foi eliminado para o strikeout. Então, assim, é um cara que faz contato demais. Não à toa, na temporada passada, foi o campeão de rebatidas, né? Foi o cara que teve o melhor percentual de aproveitamento em rebatidas. Nessa temporada, ele não está tão bem para a média, embora esteja muito bem, rebatendo a 28%, mas ele está acostumado a rebater a 30%, 31% sempre. Mas a segunda metade pode ser que ele esquente um pouco mais. Mas é isso, é um cara que nunca é eliminado para o strikeout e que encontra a bolinha sempre. Sempre. O Luiz Arraez é um cara que se coloca muito em base. E os Padres também, sim. Também, e o técnico que saiu meio em baixa lá do St. Louis Cardinals, né? E foi para os Padres, está dando um jeito nos Padres, coisa que o Bob Melvin não conseguiu fazer, que ninguém conseguiu fazer, ele está conseguindo fazer agora. Muito bom. Cara, é impressionante. Eu aprendo muito aqui de MLB sempre com o Fernandão. Ainda mais, e assim, eu tô vendo nada, basicamente, é isso. Nem eu só zoo dos Giants de vez em quando lá nos grupos, porque eu quero encher o saco do Fernandão mesmo. Mas eu não tô vendo nada. E aí eu venho aqui e tenho uma aula. E falando de. Você tem um novo ídolo, né? Hã? Me perdi total aqui. Que Rolou uma troca Boston com o Giants e o não. Devers para vocês. O Devers está para se transformar no Kevin Durant da MLB. Daqui a pouco vai ser um cara meio intragável, assim. Ninguém quer, todo mundo quer, mas ninguém quer ao mesmo tempo. É isso. E, patrãozinho, a gente teve, né, All-Star Game ontem, com a Liga Nacional vencendo na nova regra, né, que quando o jogo empata nas 9 entradas, a gente vai para um mini home run derby. E aí os managers dos times selecionam 3 jogadores de cada lado, cada um tem 3 eliminações, né? Cada um tem 3 eliminações para poder rebater um home run, e o time da Liga Nacional ganhou por 4-3, com a MLB subvertendo as suas próprias regras, né? Porque a regra dizia que o cara que se destacasse nesse mini home run derby não poderia ser eleito como MVP, mas o Kyle Schwarber, que rebateu 3 home runs no home run derby do pós-jogo, foi eleito o MVP da partida. Então a própria MLB pegou a regra, jogou para cima e falou: dane-se, que eu quero ver mesmo é espetáculo. Então a Liga Nacional vence depois de algum tempo, né, de soberania da Liga Americana. E na noite anterior a gente teve o home run derby com o catcher Cal Riley do Seattle Mariners, vencendo o home run derby, mas não só vencendo o home run derby, patrãozinho. Ele vence o home run derby, tendo sido o jogador que rebateu mais home runs na primeira metade da MLB na história. 38 home runs. Caramba, que bizarro. Muito bom, muito bom. A gente está chegando aqui, já está ficando estendido no tempo, então eu vou acabar só trazendo mais um ponto aqui para a gente discutir. Depois quero dar uma notícia rapidinha, só para deixar, para não passar muito para a semana que vem, e depois trazer os 2 assuntos que a gente vai falar bastante semana que vem. Primeira coisa, eu acho que é importante. O Luquiba já tem até ingresso garantido. Teremos NFL no Brasil pela segunda vez. E a NFL está trazendo Patrick Mahomes para o Brasil. E aí eu venho... Assim, a gente podia falar várias coisas. Pô, Chargers e Chiefs, duelo divisional. Pô, legal pra caramba. O Herbert vai estar aqui também. Mas eu acho que eu quero ir além disso.
porque já sabemos que para o ano que vem teremos 2 jogos no Brasil, porque também vai ter um jogo no Rio de Janeiro, vai ter um em São Paulo e no Rio, mas o meu ponto é, como a NFL está enxergando o Brasil, visto que no segundo jogo que eles trazem para a gente, eles já mandam logo um Mahomes e a gente fala assim, o quê? E esgotou rapidão, né, Luquiba? Apesar de ter subido 30% do valor do ano passado para esse, né? Bom, já começou ano passado, né? Eles mandando o Packers e Eagles, também foi um baita de um jogo. E aí você mandar um jogo divisional, né? Fora, não é comum jogo divisional, você mandar para fora, e ainda com o Mahomes envolvido. Eu acho que eles estão gostando, né? Porque eu acho que o mercado brasileiro, se não me engano, é o terceiro maior mercado do que eles têm, fora dos Estados Unidos, e eles estão investindo pesado. Eu só não confirmo que vai ter jogo de São Paulo ano que vem, né? A certeza é o jogo do Rio. O jogo de São Paulo ainda não foi confirmado para o ano que vem, então a gente ainda está nessa dúvida se vai rolar. E os ingressos é aquela palhaçada de sempre, né? Nem pingou direito e evaporou. Tanto a pré-venda quanto a venda, né? Eu consegui, acho que na quarta chamada, porque é aquela história de você libera o ingresso, esgota, aí de repente os ingressos que não foram processados voltam, aí tem uma outra chamada para você tentar, aí numa dessas eu consegui pegar e garantir. Mas, cara, a gente não tem como ficar empolgado, porque você vê um jogo divisional aqui, Mahomes, Herbert, cara, vai ser um jogo fantástico, é imperdível. E aí, Fernandão, em cima disso, realmente impressionante o que a NFL tem feito, o carinho, entre aspas, né? Então, carinho cacete, né? Eles estão vendo o que tem mercado aqui para eles. Mas esses valores de ingresso, a gente consegue tipo, tirar uma conclusão de que o esporte americano no Brasil ele é muito mais elitizado, ou o esporte no Brasil, em geral, ficou mais elitizado? O esporte no estádio, eu estou dizendo, tá bom? Porque o torcedor mesmo ali, que é ferrenho, a gente sabe que é outro estilo. Não é o cara que vai só colocar o bonezinho e ficar ali sentando e ia ficar batendo palminha. Eu acho que não tem como não ver as coisas dessa maneira, né, patrãozinho? De que o esporte no Brasil se elitizou. Não tem jeito, né? A gente vê uma realidade pós-Copa do Mundo muito que confirma muito isso que a gente está falando aqui, né? Dessa elitização dos públicos de estádio. Né? A gente, claro, ainda tem uma presença forte de torcedores de fato, de verdade, né? Mas é clara a mudança. Eu vou falar, e não quero soar aqui de maneira nenhuma preconceituoso, embora alguém possa entender dessa forma. Eu sou vascaíno e estou acostumado a ver jogo do Campeonato Carioca, talvez ali minhas primeiras lembranças sejam de 1982, 81, e com Maracanã, com geral. E eu vou falar da torcida rival do meu time, que é tido como a maior torcida do Brasil, a torcida mais apaixonada e tudo mais, que é a torcida do Flamengo. Você vê nitidamente um branqueamento da torcida do Flamengo ao longo do tempo. É nítido o branqueamento do. Pelo menos eu estou falando da presença no estádio. É claro que ninguém deixou de ser Flamengo nos últimos 40 anos. Eu estou dizendo que a presença de pessoas no estádio, e aí isso é uma verdade para todos os times, mas falando especificamente, né, da questão do Flamengo e do futebol no Brasil, a gente tem um branqueamento. E outro exemplo, eu posso falar, aqui em Brasília a gente tem um estádio que foi construído numa cidade que não existe futebol. O Campeonato Brasiliense, o Candangão aqui é um vexame, é uma coisa terrível, mas foi construído aqui um estádio com 66 mil lugares para receber justamente shows e jogos de outros times. Esse final de semana a gente teve um Botafogo e Vasco aqui, no Mané Garrincha, e que o ingresso mais barato custava R$169. R$169, o ingresso mais barato. Então, a gente tem um problema, né? A gente tem um problema de elitização, e aí a gente olha para o preço dos ingressos da NFL, que aí são muito mais elitizados ainda, e a gente vê que é o seguinte, o problema não é o ingresso custar R$1.400, patrãozinho, o problema é ter quem pague. Esse é que é o problema. Ter quem pague que é o problema. E aí é isso. Os caras testam, vamos botar 1.400. Vende? Vende. Então, beleza.
deixa 1.400. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu acho que isso vai chegar num ponto de limite, né? Talvez o ano que vem esse aumento de 30% não possa ser aplicado, porque nós vamos estar falando de ingressos, talvez o mais barato é R$ 1.300, alguma coisa nessa casa, um pouco menos talvez. Mas a verdade é que tem público, a gente também tem que reconhecer que o público que curte os esportes americanos de maneira geral, mas mais especificamente beisebol e futebol americano, são pessoas que sempre tiveram acesso à TV por assinatura, de alguma forma, ou então agora assinam, né, os pacotes de streaming das ligas. E isso nunca foi barato ter uma TV de assinatura no Brasil, e não é barato ter uma assinatura de um streaming de uma liga americana aqui no Brasil. Então a gente sabe que a liga tem plena consciência de onde é que ela está colocando o pé. Ela não está vindo aqui de brincadeira, de sacanagem, vamos ver o que vai dar, não. Os caras sabem perfeitamente onde é que eles estão, e em sabendo onde é que eles estão, fazem o que eles fazem, e aí a gente vê que um cara que gosta de todos os esportes, mas não gosta tanto de futebol americano como eu, não tem coragem de pagar o preço que os caras cobram no ingresso para ver Mahomes e Herbert jogando, ainda que seja um jogo muito legal e deva ser muito legal ver o Mahomes jogando, mas eu dessa vez não vou de novo, porque não tem coragem de pagar esse preço que os caras pedem no ingresso. É bizarro, né, Luque? Se a gente fosse assistir um Monday Night de Chargers, ou um Sunday Night, ou um Thursday Night de Chargers e Chiefs nos Estados Unidos, ia ser mais barato do que o que a gente está vendo agora para um jogo que vai ser Friday Night, né? Que eles colocaram, né? É jogo de sexta, né? Eu acho que não, Felipe. Eu acho que os preços seriam proporcionais, porque assim, o ingresso mais barato foi na faixa, acho que de R$ 600. O preço médio, ticket médio, ou 1,5, né, como o Fernando falou. E claro, tem ingresso 2,5, 3. Mas se você parar para pensar lá um ingresso hoje na casa de US$ 80, é mais ou menos a mesma proporção. Então eu acho que o preço é esse mesmo. E eu concordo com o Fernandão na parte de ele fala de elitização, inclusive não só os ingressos, né? Roupa. Antes você comprava uma camisa de um time por R$ 50, hoje você vai numa loja R$ 400 com uma camisa de time. É inviável isso, né? E é triste. É triste a gente ver essa situação, mas não tem muito o que dizer. E ainda assim, é mais barato você pagar R$ 1.000 e poucos de ingresso para assistir o jogo aqui do que você fazer uma viagem para poder assistir o jogo lá fora, né? Então, é por isso que muito público que vem não é de São Paulo. É bem comum você ver Minas, Rio, outros estados vindo em massa para cá para poder assistir o jogo, né? Então, vai ser uma festa. Foi ano passado e vai ser uma festa bonita esse ano. Eu quero ouvir evidências no ginásio, no estádio, é isso que eu quero ouvir. Mas ainda tem um problema, né, do ir até lá, né? A gente pode, de repente, nem entrar, né, nos Estados Unidos. Você compra passagem, chega lá e não consegue nem entrar, né? Porque ainda tem esse problema. Mas então, pegando o gancho do que o Fernando falou sobre os streamings não serem baratos e tal, tem 2 streamings que são bem cabíveis no bolso no Brasil, tá bom? O League Pass NBA e o League Pass da WNBA. O League Pass da WNBA é coisa de R$ 120 no ano, tá bom? Então é alguma coisa um pouco mais pagável para assistir. E aproveitando isso, nós tivemos o primeiro... Isso que eu não podia terminar esse episódio sem falar isso. Tivemos o primeiro duelo de Caitlin Clark e Paige Bueckers na caralha da WNBA. As duas meninas, as duas mulheres que mudarão muito a cara desta liga e que estão cada vez... E a Caitlin Clark já está fazendo isso, né? Porque todo lugar que ela vai, até o Fever fez uma camiseta falando sold out, porque todo ginásio que o Fever vai e leva ela é sold out, ou seja, a gente parece que continua jogando em casa mesmo quando não está em casa. E foi esse diacho de camiseta que o Fever fez e está gerando treta em todos os jogos. Mas tivemos o primeiro duelo entre as duas no último domingo, se não me engano. Estou perdido nos dias, mas acho que foi no último domingo, dia 13 de julho. Domingo, exatamente.
13 de julho, e foi espetacular, com o Fever ganhando, mas para mim o jogo vem para dar a cara do que a gente tem aí dessas duas, e eu confesso que eu estou muito empolgado para o que tem esse basquete feminino, e puxando esse basquete feminino, o Brasil perdeu só para os Estados Unidos na final da America Cup, bela campanha do Brasil, e nós temos a nossa Curryzinha, a Bela, então promete muito ainda também o basquete feminino brasileiro, com a Damires também jogou muito, tá no Fever jogando, está jogando muito, a Camilona tá destruindo, a Camila no Chicago também, pelo amor de Deus, ela voltou de viagem, jogou pelo Chicago e teve double-double, acho que foi 20 e tantos pontos e 12 rebotes, absurdo, assim, a WNBA está maravilhosa, é o que está suprindo o meu desejo de basquete enquanto não temos NBA e enquanto não temos o Eurobasket também. Ai, que coisa maravilhosa. Mas então é isso, eu queria passar aqui, teve no primeiro jogo, inclusive o detalhe que era curioso disso é que esse jogo foi adiado, né? O jogo era para ter acontecido já mais no começo da temporada, mas como a Clark se machucou, eles mudaram o jogo para agora e foi no dia 13, então fica cada vez mais claro quem são as caras da franquia. E a minha bold em cima disso é que quando a gente fala de basquete americano, basquete dos Estados Unidos, americano não, basquete dos Estados Unidos, a próxima grande figura será a Caitlin Clark. Não vai ser ninguém da NBA, não. É muito bold isso que eu tenho aqui, mas pode envelhecer mal isso aqui, mas não vai envelhecer mal. E aí, beleza. Para a gente fechar esse episódio aqui, e já deixando, como eu falei, da Clark, eu escrevi um texto no Tailgate, a gente falou muito sobre falar ou não falar, né? Jogadores que falam, que são mais vocais, que comentam e que dão suas opiniões, ou jogadores que não dão. A gente vai esperar também o Eric estar aqui com a gente para a gente fazer mais e ter um debate mais interessante sobre isso, sobre o falar ou não falar, e o quanto você dá a sua opinião, e o quanto você está pronto para a sua opinião, se você quer, não quer, etc. E também, outro ponto que eu acho bem interessante falar, já que eu puxei ligeiramente só para fazer piadas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, semana que vem, se preparem, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre Copa do Mundo de 26 nos Estados Unidos e Olimpíadas de 28 lá em Los Angeles, e os perigos, não perigos, mas o que o COI e que a FIFA deveriam fazer. Isso deveria continuar indo para os Estados Unidos, esses dois grandes eventos, já visto as coisas que a gente tem visto nos últimos tempos, ou não. Então, fica aí já o spoilerzinho da semana que vem, coisas que a gente vai comentar para voltar ao nosso jeito de ser, de envolver o mundo e tudo o que acontece fora das quatro linhas. Acho que é isso. Acho que falamos bastante. Algum comentário, Fernandão? Algum comentário, Luquiba? Vou entender que não. Só para deixar então, já que você pingou a conversa da próxima semana, Infantino já deu um pouquinho da dica do que a FIFA pretende fazer para garantir que a Copa do Mundo seja um sucesso nos Estados Unidos, né? Quem viu a final do Mundial de Clubes viu que o Infantino carregava uma bolsinha ali do seu lado, uma bolsinha com a cor de cenoura, um cabelinho louro, estava ali sempre do lado do Infantino, então bobo o cara não é. É muito engraçado isso, viu? Puta que me pariu. Tem muito para falar disso aí também. A gente tem que conversar bastante disso semana que vem, então vai ficar já o spoiler. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês. Foi um prazer inenarrável fazer esse podcast de retorno aqui e estar com vocês. Então, aquele efusivo abraço para vocês, efusivo abraço para todos que nos ouviram até agora. Fernandão pode falar o seu tchau, depois o Luquiba fale seu tchau, e a gente vai se ver semana que vem, eu tenho certeza disso. Patrãozinho Luquiba, todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui, muito feliz, muito alegre de estar de volta, de a gente
restabelecer essa rotina de gravações aqui, de encontros, de conversas, né, e é sempre desse jeito, né, essa conversa que flui de uma maneira muito gostosa de se conversar, muito respeitosa de se conversar, cada um colocando o seu jeito de ver as coisas, de pensar as coisas, mas sempre divertido, é sempre gostoso, é sempre bom. Eu estava nervoso, com a mão fria no começo da nossa gravação, agora eu já não estou mais com nervoso, já não estou com a mão fria, a barriga já está no lugar, então é sinal de que as coisas estão entrando nos eixos de novo. Muito bom estar com você, patrãozinho, Luquiba, todo mundo que ouviu a gente até aqui. Na próxima semana nós estamos de volta. É isso, cara. Saudades que eu tava de gravar com vocês. Eu nem tinha me lembrado que hoje era dia de gravação, eu lembrava que a gente tinha combinado de conversar e tal, mas eu imaginava que ia ser um papo, né? Como a gente antes batia, e aí de repente gravar, aí, peraí, tá, porque Ô, Luquiba, tendo e tem aquela isso, sucessão lá. eu falei com o Eric assim, eu falei, Pantaneira, eu vou ali vamos conversar um pouquinho com o Felipe, faz tempo que a gente não conversa, mas ali a gente veio para conversar, não sabia que a gente ia gravar, não. É a mesma coisa. Eu estava aqui em casa, a gente estava fazendo o janta e tal, não sei o que, aí pô, eu preciso entrar, conversar com os meninos rapidinho, de repente, precisa gravar, não sei o que, ela já tá com o bico aqui comigo e fala, porra, tudo bem. Causei para geral. Parabéns. Mas, assim cara, que a gente tem que terminar. Isso. Incrível. É isso, então, cara. É exatamente aquela não frase. falar a respeito do Mundial, porque a língua está segurando para falar, eu prefiro falar semana que vem. Tudo bem, é nóis, meu querido. Saudades de vocês. Então foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Entrem aqui, curtam o vídeo, compartilhem, falem para os amigos, voltamos, vai ser divertido. A gente vai procurar um patrocinador agora, com certeza, entendeu? Porque se Insider patrocina todo mundo, entendeu? Se tem comediantezinho de quinta, com patrocínio cheio aí e lotando o teatro, a gente vai conseguir alguma coisa, entendeu? Não é possível. Eu quero a cueca. Eu quero a cueca que abraça as bolas também. Patrocina nós. Eu sabia que era isso. Gente, então é isso. Beijo grande. Já são 7h32 da manhã, diretamente de Singapura. Beijo grande para vocês. Eu vou nanar e vocês também vão descansar e tomar alguma coisa aí para fechar a noite no Brasil. Beijo grande. Até semana que vem.